Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal envia mais uma ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro para a primeira instância. Superior Tribunal de Justiça decide que revogação de prisão civil por causa de dívida alimentar não é condicionada ao pagamento de honorários e multa. Tribunal Superior Eleitoral aprova incorporação do Partido Social Cristão pelo Podemos. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, enviou à primeira instância da Justiça do Distrito Federal a ação penal em que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é acusado de incitação ao crime de estupro. Os fatos dizem respeito à entrevista concedida ao jornal Zero Hora em Porto Alegre em dezembro de 2014. O comentário envolvia a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. O processo passou a ser relatado pelo ministro Dias Toffoli quando o relator originário, ministro Luiz Fux, assumiu a presidência da corte. Na época dos fatos, Bolsonaro era deputado federal e, na sequência, foi eleito presidente da República. Toffoli observou que, com o fim do mandato presidencial, o político já não tem mais prerrogativa de foro em razão da função para ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Revogação de ordem de prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia não depende da quitação de débitos estranhos a essa demanda. Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Um devedor de alimentos teve mandado de prisão expedido que condicionava a revogação da ordem se ele pagasse toda a dívida, incluindo juros de mora, honorários advocatícios e multa processual. O Tribunal Estadual manteve a prisão civil, mas a terceira turma do STJ concedeu habeas corpus para suspender a ordem até que se recalculasse a dívida alimentar, excluindo os outros valores. O relator ministro Marco Aurélio Belize reafirmou o entendimento do STJ de que não se pode exigir para a revogação da prisão civil o pagamento integral do débito. A ação de trabalhador que mora em São Paulo deve ser julgada em Mato Grosso do Sul. A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa. Por unanimidade, o colegiado decidiu que a Vara do Trabalho de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, deve julgar a ação de um trabalhador que mora em Guaraci, São Paulo, pois o empregado prestou serviços na cidade matogrossense. Para a quarta turma do TST, somente é possível o ajuizamento da reclamação trabalhista no domicílio do empregado quando a empresa tiver atuação nacional e a contratação tenha ocorrido nessa localidade. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a incorporação do Partido Social Cristão pelo Podemos. A decisão autoriza que sejam somados os votos válidos recebidos pelos dois partidos nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Carol Lasno. O total de votos somados pode ser utilizado para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e também para o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Em março deste ano, os ministros do TSE referendaram uma liminar determinando o bloqueio dos recursos do fundo partidário até que a incorporação do PSC pelo Podemos fosse julgada. Mulher é condenada por manter cães trancados sozinhos em kitnet. Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, houve crime de maus-tratos contra animais domésticos. Marcelo de la Libera. A pena estabelecida foi de 3 meses de detenção e multa. Na denúncia haviam depoimentos de vizinhos e outras provas que demonstraram que a ré mantinha sob os cuidados dela 2 cães em condições insalubres. Eles ficavam sozinhos por dias, sem comida, sem higiene e sem levá-los para passear. Em defesa, ela alegou que as provas são frágeis, pois não houve perícia dos animais. Portanto, não houve comprovação da culpa. Para a primeira turma recursal dos juizados especiais do DF, houve dolo. Isso porque não é aceitável que se imponha a animais esse tipo de tratamento sem que se tenha a intenção de maltratá-los ou feri-los. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.